Boa tarde, doutora Boa Monásia. tarde, Sara. Então, é uma honra ter a senhora aqui, Obrigada. em pleno dia do nutricionista, né? Dia 31 de agosto, a gente comemora o dia do nutricionista. Isso. E é uma profissão muito conectada com a odontologia, que consegue ajudar muitos nossos pacientes quando a gente trabalha em conjunto. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu queria agradecer também, né, pelo convite. E, doutora Sara, já tivemos experiências juntas, né, de Isso. cursos. E foi algo maravilhoso pela pessoa que você é também. E sempre muito espontânea, muito criativa, né, durante as perguntas. E eu gostava bastante da sua interação lá naquele momento. Então, a gente está aqui para falar sobre isso, né? A nutrição funcional, como é que ela vai colaborar para reduzir esse processo de dor no paciente. Porque Isso. quem sofre com dor sofre bastante. É né? verdade. É verdade. Professora Monásia foi minha professora no curso de dor orofacial que a gente fez, uma mini residência. E, assim, foi extremamente enriquecedor para mim, que não tinha o conhecimento na área, e abriu meus olhos para possibilidades terapêuticas diferentes de medicação, Isso. que é o que a gente quer, né? A gente quer que o paciente tenha a sua cura com o máximo de medicação natural possível e Sim. não com medicação artificial. Sem dúvida. E essa é a equipe multidisciplinar precisa, né? Ser Isso. chamada, porque o paciente que sofre com dor, ele tem vários aspectos ali envolvidos nele. Isso. E ele vai precisar dessa equipe, né? Isso. Uma equipe de peso para poder auxiliar, principalmente nas dores crônicas, né? Isso. Que a aguda é mais fácil de resolver. Isso. E a nutrição funcional está aí para colaborar nesse processo com eles também. Isso. E como, assim, na prática, a nutrição funcional, ela poderia ajudar os pacientes, nos ajudar no Certo. enfrentamento da dor, né? Veja, a gente poderia falar no estresse oxidativo, né, que ocorre nesse paciente, e também toda a cascata inflamatória que ocorre por trás, né, para poder essa dor acontecer. Então, o nutricionista vai atuar a nível sistêmico. Sim. A gente vai utilizar nutrientes ali para modular esses processos, para que o paciente sinta-se desinflamado de maneira geral, né? Não é só naquele local ali que está doendo, porque a nível sistêmico é que a gente fica inflamado. Então, os nutrientes vão agir nessa forma. Aí, como o indivíduo vai estar desinflamado, ele vai estar ali diminuindo todo esse processo e está auxiliando o tratamento. O tratamento vai ter uma resposta mais rápida, sem dúvida nenhuma. E ele Sim. vai ter o resultado que ele quer. Então, é de interesse de todo mundo que o nutricionista entre nesse contexto aí também. Quais são os alimentos mais inflamatórios que a gente tem hoje? Os alimentos mais inflamatórios, eu diria que são os óleos vegetais. Sim. Porque eles, não que só são eles, mas eles estão todo dia na mesa do brasileiro, na cozinha. Então, vai fazer um arroz, bota o óleo vegetal, vai fritar uma carne. Então, aquele ômega 6 que está ali, né, dentro do óleo de soja, podemos citar assim, ele está ali sempre nos inflamando. Mas a gente pode citar que a inflamação ela é causada por vários fatores, né, lá no intestino. Se a pessoa tem um xenobiótico, alguma coisa que está agredindo esse intestino, ele está gerando um processo inflamatório no corpo todo, não só a nível intestino. E também vamos falar de alergia alimentar, que Sim. muita gente acha que não tem, mas tem. E hoje em dia o trigo, sabe? O Sim. trigo, ele é bem inflamatório, porque ele não é mais o trigo da época de Jesus, né? Sim. Daquele pão maravilhoso. Hoje em dia, sofreram algumas modificações, ele vai lá no intestino e começa a desencadear cascatas inflamatórias, além do leite. O leite. O leite, ele hoje em dia é um enigma, né? É bom, não é? Então, assim, aquele leite é originalzinho, daquela vaquinha que está comendo aquele pastozinho ali na fazenda, sim. Agora, esses leites de grande escala, que chega na casa da população, nas caixinhas, ele já é totalmente alterado. Sim. E lá no intestino, ele entra como um agressor. E o organismo vai vir com respostas inflamatórias para contra-atacar aquele agressor que chegou ali. Sim. Então, não é interessante que a gente esteja consumindo alimentos que sejam muito processados, Sim. que a indústria colocou aditivos ali para conservar, porque também vai causar uma estranheza lá no organismo. Então, hoje em dia, as pessoas são 100% inflamadas. Sim. E a gente acha que era ou coisa de outro planeta. Não, é a comida mesmo que está inflamando as pessoas, sabe? Falando em inflamação, a gente escuta muito a dúvida, né? Se o porco e o camarão são alimentos considerados, como a população fala, reimoso.
Sim. O que é que a senhora acha disso? Porque, assim, no pós-operatório a gente ainda pede que o paciente suprima essas alimentações. Mas existem estudos que evidenciam que não existe isso. Veja só, lá no hospital onde eu trabalho, muitos processos de cirurgia ocorrem, muitas pessoas perguntam. Sim. Inclusive até macaxeira já entrou na história aí, não sei de onde é que Eita. tiraram. Então a maioria é mito. Sim, Porém, crustáceo, eles são bem delicados. sei. Então, na minha opinião, eu não faria o uso deles nesse momento. Porque vai que a pessoa desenvolva alergia naquele período. Alergia, Porque né? crustáceo, né? Ele pode ser desenvolvido a qualquer momento. Eu não tenho alergia a camarão. Hoje eu posso começar a ter. Sim, Então, o organismo vai pegar o quê? Recrutar aquelas células que era para estar fechando a ferida e vai atacar o camarão. entendi. Então, aquele processo de cicatrização ali, de fechamento daquela ferida, vai demorar muito. Por isso que diz que é remoso. Remoso, né? Agora, a carne de porco, eu não vejo necessidade de retirar. Muito Sim. difícil um processo alérgico à carne de porco. Agora, um crustáceo, um alimento novo, eu não colocaria. Ótimo, Porque é uma coisa assim, bem... Vai que aconteça, É. sabe? Aí eu não confiaria tanto assim. tem razão. Ô, doutora, e quanto ao protocolo 6R? Sim, foi bom você perguntar, porque a nutrição funcional, ela se baseia nesse protocolo, né? 6R. São 6 etapas. A primeira é remover. Então, você que está aí em casa, que não sabe como começar, né? Se tratar. Como é que eu começaria a organizar a minha vida, né? De dentro para fora. Sim, Como é que cuidaria do meu corpo, desinflamando ele para todo tipo de doença. A gente reduzir, minimizar e envelhecer bem. E também está no processo de dor, né? Relativo ao dente ou a outra patologia. É remover esses alérgicos que eu acabei de citar. Então, você sabe o que o seu corpo rejeita quando você tira ele por 45 dias. sim, Quando você retoma ele, você percebe o que acontece. Então, essas remoções têm que ocorrer, não só de alérgico, mas xenobióticos e patógenos como um todo, que são os famosos verminoses, vírus, bactérias lá do intestino. Em seguida, a gente tem que recolocar, né, enzimas digestivas, ácido clorídrico, principalmente para quem tem problemas gástricos. E também é uma barreira de proteção, né, contra doenças, porque Sim. a primeira barreira imunológica que a gente tem ali é o próprio estômago. Em seguida, a gente vai reparar essa mucosa com alguns nutrientes, zinco, ômega 3, todo o complexo de nutrientes que são faltantes ali naquele organismo. E também a gente precisa ajustar essa mucosa, né? A mucosa ela é importantíssima para nossa digestão, nossa saúde como um todo e para preparar esse corpo para desinflamar. sim. Então, é muito conhecido aí pela população, é o aloe vera, Sim, que é a babosa. babosa. Ela tem um poder muito grande de restaurar e desinflamar o organismo. Ela é considerada um super alimento, se a gente pudesse ingeri-lo, né? Sim, E reinocular é outra etapa que se inicia com probióticos e prebióticos, que são bactérias boas e fibras da alimentação. Estilo de vida, porque muita gente acha que estresse não mexe com dor, não mexe com... mas mexe. Então, Mexe com quanto tudo. mais estressado o indivíduo for, mais dor ele vai sentir, mais inflamado ele vai ser. E, por último, reavaliar os sintomas que a pessoa teve e a gente refazer tudo de novo, se for o caso. Então, são etapas obrigatórias de todo ser humano. A gente muitas vezes não imaginava, né? Então, a gente vai numa farmácia e compra um remédio para dor. Ou a gente vai e compra um ômega 3 e acha que está tudo resolvido. Mas tem toda uma etapa por trás. Não é difícil, não é demorado e precisa ser feito pelo nutricionista funcional, sim. né? Se o intestino não tiver desinflamado, essas medicações nem absorvidas vão ser, não é isso? Exatamente. Aí a absorção é prejudicada. Como é que você vai ter uma resposta no seu tratamento como um todo, né? E a gente está falando de dor. Dor é algo urgente. Sim. É algo que a gente tem que pensar. Se eu não tratar ela, ela vai me consumir. Sim, Vai me torturar. Eu vou gastar muito dinheiro sim. tentando resolvê-la e não, às vezes não vai ter a resposta que o próprio dentista propôs ali, o próprio médico, né? E como seria esse mecanismo de alívio da dor após o paciente passar pelo protocolo 6R? O alívio da dor praticamente é imediato, né? Porque eu acredito que em uma semana a pessoa já sente aí 50% já de melhora, pelo fato de estar retirando já os inflamatórios do intestino. Toda essa cascata é muito rápida no organismo, então a gente tem que ter esse entendimento. O corpo ele reage muito bem quando a gente já dá um alívio a ele. Sim, Aí você começa a evacuar corretamente e a Sim. absorção já vai sendo facilitada. E eu acredito que você deve usar, lançar a mão de soluções sublinguais, né? sim, Para poder facilitar essa absorção também, porque
pense nas barreiras que tem para ser absorvido o medicamento Isso. por via oral. Isso. Então, se a pessoa está muito inflamada, aí uma indicação seria utilizar nutrientes, principalmente, né? E a medicações ali via oral, se for o caso, né? Depende Sim. de cada conduta do profissional também. Entendi. E deixa eu ver aqui a outra pergunta. Seria os principais nutrientes. Veja só, os nutrientes que a gente pode utilizar para reparar essa mucosa, principalmente seria vitamina A, né? Ela tem esse papel de reestruturar as células, de renovar mesmo as células, né? Que é encontrada na... Vamos lá falar de um pouquinho de alimentos. Os amarelos, gente, amarelo, alaranjado. Vamos dar um exemplo que seria a cenoura, a manga, o mamão. Esses alimentos têm bastante carotenoides e a gente pode utilizá-los, tá? Eu poderia citar muitos outros, mas os principais estão aí. O fígado bovino também, mas eu não indicaria, porque eu sou nutricionista funcional, então não dá certo mais o fígado, por causa da metabolização de medicamento também. Do próprio boi, né? E do animal. Quer dizer que não é mais bem-vindo. Não, o fígado eu não indicaria mais, certo? Agora a gente tem outros alimentos, né? Tão ricos quanto. E se for o caso, a gente vai suplementar, viu, gente? Porque Sim. a maioria eu suplemento. Outro seria magnésio, também para diminuir a dor. Porque o magnésio que é lá, ele tem ação direta nessa redução da dor. Então, hoje em dia a população é pobre em alimentação de magnésio, o solo está pobre. Onde é que tem magnésio? Verde escuro. Quem é que aí bate um pratão de folha verde escura? Quase ninguém. Quase ninguém. Então, a gente precisa suplementar magnésio e também colaborar com os alimentos verde escuros, tá? Entre outros, gente, são vários, tá? Então, pode citar ômega 3 também, esse ômega 3 que está ali nos peixes, principalmente atum, sardinha. E até a suplementação também pode ser utilizada, né? Desde que não tenha metal pesado. Então, o nutricionista vai lhe indicar qual é o melhor, não tão caro, porque muitas vezes a pessoa pensa que é só aquele que tem um selo, mas vamos agir de acordo com a disponibilidade financeira de cada pessoa. Sim. Tá? Zinco é importantíssimo no processo de cicatrização. Sim. Gente, são vários nutrientes. Então, uma alimentação balanceada, ela pode suprir boa parte, mas normalmente tem que complementar. A gente vai precisar identificar caso a caso. Às vezes ferro, a pessoa tem deficiência de ferro. Isso. E tem que suprir essa demanda também. Então, na dor, eu acho que a gente deveria focar principalmente nesses. Magnésio, zinco, vitamina A. Selênio, né, que é antioxidante, que está ali na castanha do Pará. Então, a gente vai pensar muito em uma alimentação colorida. Se você tem aquela cor só, então está na hora de pensar em modificar um pouquinho mais, fazer um arco-írisinho para que o seu prato seja mais colorido. O zinco, encontramos aonde? Assim, mais? Carne vermelha, Carne principalmente. vermelha. Agora, assim, top número 1 é ostra. Ninguém vive comendo ostra por aí. Mas a carne vermelha, ela é bem rica em zinco, tá? Mas eu diria, né? A carne vermelha, ela tem o seu poder inflamatório. Sim. Por causa daquela gordura saturada que ela carrega. Então, um mixzinho de fibras, que eu gosto muito de utilizar, gergelim, semente de jerimum, né? E semente de girassol. Todos os três misturadinhos ali em um mix. Você pode utilizar todo dia, rico em magnésio também, em cálcio. Então, você está ali utilizando alimentos muito nutritivos. Isso. Maravilha. O que mais que a senhora acha, assim, importante de comentar sobre a atuação do nutricionista funcional na dor orofacial, assim, como um todo, né? Porque a gente, na dor orofacial, a gente trabalha com articulação, com osso, com músculo, com nervo, né? Com tudo isso aí. Então, são todas as estruturas dentro de um local que seria a face, né? Isso. A parte oral e a parte facial. Aí eu vejo muita atuação do nutricionista funcional e a possibilidade de uma parceria, né? Sim, sem dúvida. Do dentista com o nutricionista, visando um bem único que é livrar o paciente de dor, livrar o paciente de medicamento e lembrando que as suplementações não são medicamentos, né? Isso. Tá apenas repondo o que o paciente tem deficiência. O que é do próprio organismo, porém que ele tem deficiência. Todas essas estruturas que a doutora citou, elas são compostas de quê? De proteínas, minerais. Isso. Então, a gente tem que pensar, gordura, né? O neurônio precisa de gordura boa. Tudo Sim. que eu citei aqui faz parte da estrutura. Então, se você tem proteínas de boa qualidade na sua alimentação, tipo ovos, né? O superalimento é o ovo. Superalimento é o ovo. É o ovo.
E a gente tem ali as fontes de complexo B para auxiliar nessas sinapses. A gente tem tudo. Gente, eu não é porque é minha profissão, não, mas eu digo tudo é nutrição. Sim. A vida gira em torno da nutrição, porque nós somos. O nosso corpo é movido por isso. Isso. Então, se faltar algum nutriente ou tem uma demanda maior do seu organismo ali naquele momento, você vai ter que corresponder. Isso. Senão você vai sofrer, você vai demorar o seu tratamento, você vai ter dificuldades de chegar lá, né? Porque eu acho que quem está fazendo ali um processo cirúrgico, você está ali querendo colaborar com a saúde da cavidade oral do seu paciente, você não está sozinho nessa jornada. Não. Às vezes até psicólogo vai ser necessário Com certeza. ser utilizado, né? Então, essa parceria é benéfica, é positiva, é necessária para que esse paciente chegue lá no resultado que ele tanto almeja e o profissional fique feliz também. Isso. Que ele vai ver, caramba, tudo que eu estudei, que envolve medicação, e sem falar nos fitoterápicos, que tem vários hoje em dia relativos a toda a parte de desintoxicação do organismo também. A gente pode utilizar, gente, tanta coisa. Né? As receitas da vovó, os chás, né? Sim. Que se tinha antigamente para acalmar esse paciente. Um chá de camomila. Tem que pensar no sono dele. Isso. O organismo da gente é bem complexo. Isso. Então, o ser humano tem que ser visto de maneira integral. O nutricionista funcional vê muito isso. Até o sono a gente vai se meter na vida do paciente. É verdade. Mas é bem legal isso aí. E enquanto estomatologista, né, que estuda justamente essa correlação da boca com as estruturas do corpo e Sim. das estruturas do corpo com relação à boca, não Sim. tinha como fugir da nutrição funcional. Né? Sem dúvida nenhuma. É algo que eu acho que é um pilar para o sucesso no tratamento do paciente. E que bom que a gente tem essa parceria. Graças a Deus. Que maravilha. Então, resta me agradecer. Muito obrigada pela presença. A você, doutora. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Foi muito esclarecedor mesmo, essa questão do protocolo 6R. Quem tiver em casa e quiser estudar um pouquinho, né? Sobre esse protocolo, vai desde o processo de desinflamação até o processo de reabilitação do paciente. Sim, sem dúvida. Compreender que não adianta a gente empanzinar o paciente de remédio. Se o intestino, que é o segundo cérebro da gente, né? Eu aprendi isso com a senhora. É o nosso segundo cérebro. Se ele não estiver bem desinflamado, desintoxicado, ele não vai ter capacidade de absorver a medicação que a gente prescreve. Exatamente. Então, já tem uma biodisponibilidade baixa por ser a via oral. Né? Doutora, eu vou abrir um parêntese. Existe uma interação chamada droga-nutriente, que o nutricionista estuda. Então, a gente vai entender que medicação está sendo dada para poder saber agir, como é que vai dar esse nutriente para ele, para dar certo. Para absorver, né? Encaixar tanto um como o outro, porque tanto um quanto o outro podem impedir o outro de ser absorvido. Isso. Por causa do sítio de ligação. Isso. Vê, que importante, né? Muito. Que legal. E como Deus é maravilhoso em interligar todas as coisas, né? Visando um bem só, que é o paciente. Isso, o bem-estar dele. Né? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Feliz Dia do Nutricionista. Obrigada. Que Deus lhe abençoe. Amém, doutora. E estamos à disposição, viu? Obrigada, viu? A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Na próxima. Até a próxima, minha gente.